Então eu selecionei 12 leituras para o ano de 2022, essa é a meta mínima, mas certamente tem mais livros que eu quero ler, por isso que foi bastante difícil escolher esses 12 títulos. Tenho certeza que daqui pode estar a tua próxima leitura também, então te convido para ficar aí e acompanhar o porquê da escolha destes 12 para serem aqueles que eu não quero de jeito nenhum deixar de ler no ano de 2022. Duas leituras para 2022, então, vamos ver o que eu separei aqui. Este aqui é o primeiro livro que eu quero te falar, que lerei neste ano de 2022, é O Morro dos Ventos Uivantes, um livro que fala aí de um contexto familiar. Vocês vão ver que vários desses livros falam de relações familiares, é um tema que me interessa bastante. É um livro que eu não li ainda, um livro clássico. Essa edição da Príncipes eu vou estar sorteando, para quem não nos segue, vai lá no canal do Instagram, vou colocar por aqui para que vocês possam nos acompanhar no canal do Instagram, ou no perfil do Instagram, melhor dizendo. Não sou muito ligado nessas coisas de internet, mas estou tentando aprender. Então, lá no perfil do Instagram, nós vamos estar sorteando esta edição de O Morro dos Ventos Uivantes muito em breve, e eu vou enviar para qualquer lugar do país, de onde quer que você esteja nos assistindo. Um livro que é um clássico, não precisa de muitos comentários. Eu sei que fala da relação entre dois irmãos, o rapaz que é adotado e que acaba desprezado, não só pela família, mas também pelos empregados, uma série de situações que envolvem ali a natureza, a essência humana, o bem, o mal, essas relações que eu gosto muito de ler e trabalhar, depois poder trazer para a gente poder discutir aqui no canal. Quem acompanha outros vídeos que falam aí de livros que eu li, alguns deles como O Senhor das Moscas, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, que recentemente eu fiz resenha também aqui para o Sujeito Literário, vai saber do que eu estou dizendo. Continuando aqui, eu falei de relações familiares, falei de livros que quero ler, vou trazer outro clássico então para dar sequência. Crônica da Casa Assassinada. Vou ler o livro que recentemente foi relançado pela Companhia das Letras, é de 1959, se não me engano, a primeira edição, do Lúcio Cardoso, um clássico da literatura nacional. E essa família aqui, ela tem uma situação inusitada, é a família Menezes. Fala aqui da decadência dessa família, narrada por diferentes personagens, geração após geração, e Menezes, não por acaso, ou por acaso, não sei, fiquei até curioso, por isso me chamou a atenção deste livro, é também meu sobrenome, só que aqui os Menezes são com S, e eu sou de Menezes com Z. O que isso quer dizer? Nada, mas sabe aquilo que te chama a atenção? Às vezes tu pega, bate o olho num livro, é um protagonista que tem o teu nome, o nome de alguém que tu conhece. Sei que esse livro causou muito escândalo aí na época em que ele foi lançado, porque traz temas bastante polêmicos. Estou há horas para fazer essa leitura. Vou fazer este ano a leitura de Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Depois vou trazer para vocês o que achei. Outra leitura que pretendo fazer neste ano de 2022 é de O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Jefferson Tenório, que recebeu prêmio este ano pela publicação desta obra. É um livro premiadíssimo. Ele também recebeu uma medalha agora, a medalha Simões Lopes Neto. É o prêmio Jabuti 2021, não falei qual premiação seria, e também recebeu, portanto, essa medalha que é ofertada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul às personalidades que se destacam no âmbito da cultura desde lá de 1972. Seria por ali, mais ou menos, se também não estou enganado. Eu sou bom com datas, viu? Mas eu acho que é isso aí mesmo. Ali por 70, 72, já desde aquela época, essas pessoas são homenageadas, e ninguém melhor do que Simões Lopes Neto para ser o nome, a nomenclatura dessa congratulação que recebem estas personalidades. Para quem não sabe, Simões Lopes Neto é um dos grandes escritores de referência gaúcha no Rio Grande do Sul, que traz aspectos do regionalismo, e eu tenho um livro dele lido aqui, que é Contos Gauchescos. Eu não trouxe a resenha para o canal, pretendo relê-lo, porque eu li por outras circunstâncias da minha vida, muito novo, então eu vou ler e vou trazer também um pouco mais sobre Simões Lopes Neto. Mas hoje eu quero te falar dessa leitura que eu estou compromissado contigo de fazer em 2022, do Jefferson Tenório. Aqui é um assunto muito importante para ser debatido na sociedade. Eu tenho tentado trazer autores contemporâneos porque eles têm trazido temas bastante relevantes. Aqui a gente tem a história de um rapaz
que acaba tentando refazer toda a trajetória de seu pai após ele ser morto em uma abordagem policial, então, por uma desastrosa, digamos assim, abordagem policial, aquilo que muita gente gosta de comentar por aí, que seriam situações isoladas, né? Que de isolada não tem nada, porque acontece recorrentemente e é muito comum de acontecer também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, abordagens desastrosas das polícias militares por todo o país, e aqui a gente está falando de um jovem negro que vai tentar então refazer essa trajetória do seu pai, a caminhada dele, para compreender um pouco desse universo, desse mundo que nos cerca. É isso que eu sei a respeito do livro, obviamente não li ainda, vou saber mais depois que fizer a leitura e certamente trarei para vocês aqui o que eu achei do livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Essas duas edições que eu falei aqui desses dois livros, eu tenho da Companhia das Letras, né? E aqui eu trago um outro livro da Companhia das Letras, que é A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Leitura que eu quero fazer há bastante tempo, não passa de 2022, a história de um menino também, aqui um rapaz que vai fazer toda uma peregrinação lá pelo sertão. Ele sai de uma cidade, vai até outra, porque falece a sua mãe, e ela, antes de morrer, diz para ele que vai encontrar o pai e a avó. Então ele vai fazer esse deslocamento, vai chegar até essa outra cidade, onde vivem seus parentes, e quando chega lá ele acaba se abrigando na cabeça de um santo, da estátua de um santo. Ele entra dentro da cabeça e vai ficar por lá, e ele começa com o tempo a ouvir algumas pessoas, mulheres, que vão ali para o entorno do santo, era o Santo Antônio, falar sobre questões amorosas, falar para ele sobre as suas vidas pessoais e fazer pedidos, né, desejos de solucionar seus problemas amorosos. Ele acaba se aproximando de um outro rapaz, e aí eles dois juntos vão pensar uma forma de tirar algum proveito dessa situação. É isso que eu sei da história, foi o que eu li na sinopse. Estou muito ansioso para fazer a leitura da Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Outro livro que eu quero muito fazer a leitura e que não vai passar de 2022 é de Os Supridores, de José Faleiro. Então, este livro aqui fala desse pessoal, na verdade são dois amigos, né, especificamente estas duas pessoas, por onde passa a trama. Esse pessoal trabalha exaustivamente, né, na lida ali dentro do supermercado, o pessoal que abastece as prateleiras, que ganha vida honestamente e que vai ter nas relações de trabalho o foco da abordagem da narrativa. É um tema que me interessa muito, eu tenho bastante interesse em ler cada vez mais a respeito do universo, do mundo do trabalho. Tem até uma resenha aqui de um livro que não é de ficção, do Eduardo Moreira. Eu acho que ele aborda bem esses aspectos que dizem respeito à economia, ao mundo do trabalho, à precarização da atividade laboral no nosso país de modo geral, né, das atividades de trabalho com reforma trabalhista. E aqui a gente tem um pouco desse universo jogado dentro da literatura, que me parece muito interessante. Aqui eu tenho mais um livro legal para te falar, que eu não li ainda, não li, mas vou ler, é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Livro também premiadíssimo, ganhou o prêmio Leia 2018, se não me engano, e é um livro que fala de novo das relações familiares. Vejam bem como eu gosto desse tema, realmente. Eu acabei descobrindo isso quando eu juntei esses 12, enfim, é o que me chama bastante atenção. E aí eu fui atrás desse livro porque eu assisti, vocês devem ter assistido também, se não assistiram, recomendo, a entrevista do Itamar Vieira Júnior para o Roda Viva. Então ele me pareceu um autor, uma pessoa assim, bastante interessante, as ideias que ele tem, o que ele pensa a respeito do mundo, e provavelmente ele traga isso também para dentro do universo literário. Sei que aqui se trata também de duas irmãs, no caso, estas irmãs que vão descobrir uma faca toda misteriosa, né, nas bagagens da avó, que estava escondida, e por trás há um mistério todo em torno deste instrumento, né, da faca, e que elas vão se unir de uma forma tão umbilical, essas duas irmãs, a partir deste enredo em torno da faca, que uma se torna praticamente, pelo que diz aqui na sinopse, a voz da outra, passa a ser a voz da sua irmã. Então, chamou muita atenção, farei certamente a leitura de Torto Arado. Olha, aqui tem um clássico, tá, do Hermann Hesse, que é Demian, que é um clássico que ficou bastante famoso ali no Entre Guerras, até onde eu sei ali ele foi publicado dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, 1919, logo que acabou a Primeira Guerra Mundial. Ele vai fazer essa referência a aspectos de um protesto muito forte contra o militarismo. Então a gente está falando aqui de um livro que procura, através dos protagonistas, né, dois rapazes que ficam amigos, vão travar diálogos, pelo que eu entendo, bastante do âmbito filosófico,
repensar todo esse universo que colocava naquela época e coloca ainda hoje para nós bastantes discussões em torno da essência humana, né, e do porquê de se travar guerras, do porquê de nós sermos levados por um caminho e não por outro, a pensar o mundo, as questões da humanidade. Essas reflexões de um jovem que vai se defrontar numa conversa com um colega, com um amigo, para pensar todos esses elementos que dizem respeito à essência, à natureza humana, me interessa muito. Farei a leitura então de Demian, não me escapa, em 2022. Centenário do cara, centenário de José Saramago, não vou deixar de ler pelo menos uma obra dele. Eu vou me desafiar então a ler O Homem Duplicado. Este livro aqui tem uma premissa muito interessante, eu achei legal. Alguém que de uma hora para outra, do nada, vê, acho que na TV, se não me engano, que existe alguém igual a ele. Uma pessoa, um sujeito igual. Não é um sósia, alguém parecido, não, é alguém igual, idêntico a ele. E aí ele vai tentar descobrir o que é isso. Então, a partir dessas metáforas muito bem elaboradas do José Saramago, ele vai traçar aqui, construir um texto, penso eu, que abordando a questão da perda da identidade, né, na sociedade que a gente vive hoje, desde o período da globalização, mas cada vez mais acentuada essa perda de identidade, a gente vê que é cada vez mais difícil nos diferenciarmos mesmo, e aí talvez a literatura seja a tua grande sacada para poder te diferenciar. Então, farei a leitura de O Homem Duplicado e talvez mais algumas do José Saramago. Eu vou trazer aqui mais um livro que eu pretendo ler nesse ano de 2022. Peguei errado, esse eu quero deixar para depois, fica aí a curiosidade. Na verdade, eu quero te falar sobre este livro aqui. Vamos ler, eu pelo menos vou, e te faço convite que leia também, este livro do Hector Abad, que é uma biografia do pai dele, Hector Abad Gomes, grande defensor das causas dos direitos humanos, colombiano, que tem o título de A Ausência que Seremos, um livro que virou filme, se não estou enganado, eu não vi o filme, mas vi o pessoal comentando, filme ou série, acredito que seja filme, que foi recentemente lançado aí pela Netflix, e é um livro que me chamou a atenção de novo. Por quê? Porque, acabei de falar várias vezes, sim, relações familiares. E a gente vai poder mergulhar um pouco nessa história a partir de uma reflexão, creio eu aqui, semelhante ao que eu fiz com aquele livro do Paul Auster, que é A Invenção da Solidão. Tem resenha aqui no canal, já falei pra vocês, estou falando de novo, porque eu acho que é legal vocês darem uma conferida lá, e porque aquele livro me marcou tanto e eu fiquei pensando, será que eu vou encontrar outras literaturas que vão mais ou menos nessa mesma direção? E aí me defrontei com A Ausência que Seremos. Quero muito fazer esta leitura. Últimas duas leituras que eu vou te falar para esse ano de 2022. Ah, não são as últimas duas, não. Eu deixei de canto esse aqui, né? Não vou esquecer desse. Então, últimas duas antes da última que eu pretendo fazer nessa minha meta mínima de leituras para 2022. Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Já faz tempo que eu quero ler esse livro. Também aborda relações entre irmãos. Aqui a gente tem um irmão com a pele mais escura, outro irmão com a pele mais clara, e eles vão se defrontar com uma série de situações que envolvem essa diferença deles, tanto pelo que eu entendo na aceitação do meio familiar, quanto nas relações interpessoais, sociais, que eles vão desenvolvendo ao longo de suas vidas. Eu não sei muito a respeito desse livro, confesso, por isso que falei de forma bastante sucinta, e também nem estou muito preocupado em ir atrás de uma sinopse mais fechada, porque só a premissa e o próprio título que o Paulo Scott deu para o livro, Marrom e Amarelo, já me chamou bastante atenção. Acho que todos esses autores contemporâneos, agora há pouco eu falei do Jefferson Tenório, Paulo Scott, em 2021 eu trouxe aqui para o canal a própria Eliana Alves Cruz, a Clarice Fortunato, o Anderson Félix. Eu acho que todos esses autores contemporâneos que estão trazendo discussões e temas relevantes para serem discutidos na sociedade, sobretudo no Brasil dos dias de hoje, eles merecem destaque. E é para isso que eu acho que serve um canal de literatura. É para isso que eu trouxe, por exemplo, a experiência do sujeito literário como uma forma de tentar sugerir leituras para as pessoas, porque são assuntos que precisam muito ser debatidos sobre diferentes vieses. Então a gente tem aqui agora o olhar do Paulo Scott sobre essa questão da discriminação racial. Eu faço questão de fazer essa leitura e trazer detalhes para vocês muito em breve. Vou colocar nessa listinha aqui, que esse aqui eu deixei por último. Então, esses últimos dois livros eu vou ler a resenha, pelo menos uma parte aqui, para vocês entenderem por que eles me chamaram a atenção. Não eram livros como esses outros, que eu já tinha uma definição de, vou ter que ler, é o que eu quero, vou ler em 2022.
Eles acabaram entrando por último, eu descobri eles por último, e também talvez sejam menos conhecidos. Este aqui é Velhos Demais para Morrer, do autor Vinícius Neves Mariano, tá? E fala o seguinte, que quando os idosos se tornam a maioria da população, o mundo entra em um colapso econômico e uma crise social se instaura. Enquanto os jovens recorrem a tratamentos anti-idade cada vez mais avançados, velhos são jogados à margem da sociedade. Então, Velhos Demais para Morrer foi vencedor na categoria romance do Prêmio Malê de Literatura, é publicado pela editora Malê, né? E o Vinícius constrói, então, uma distopia em que a imposição anti-envelhecimento, a ideia da gente não envelhecer da sociedade atual, ela é projetada em outra sociedade ficcional. Então tá aí, ele pega um aspecto da sociedade contemporânea para pensar nisso, né? E cada vez mais presente essa discussão realmente da ideia de que não devemos envelhecer, né? Envelhecer é uma coisa ruim, será? Onde a luta desesperada contra os efeitos da passagem do tempo se configura em um romance instigante e envolvente. Eu bati o olho aqui, olhei e digo, ó, quero ler esse livro, e já entrou na meta. Esse não vai deixar também para outra oportunidade, pretendo pelo menos que seja lido em 2022. E agora eu quero te falar deste último livro aqui, Sonhos Perpétuos. Já tinha ouvido falar? Eu não tinha. Estava fechando aí as minhas ideias de leitura para 2022, definindo essa lista aqui, e aí eu bati o olho neste livro, que fala o seguinte, ele é um livro que trata a respeito de um manicômio das boas vontades, né, um local marcado pelas histórias de maus tratos aos pacientes, mortes acidentais e conhecido por ser um grande cemitério a céu aberto, onde de vez em quando é possível escutar os lamentos loucos. Eu li só isso e disse, bom, esse livro deve ser legal. E aí ele vai trabalhar aqui essa ideia com a sinopse falando que essas coisas que tem de lamentos, né, esse cemitério a céu aberto, pode ser que sejam apenas histórias, coisas de um passado distante, que podem ser enfim esquecidas com a nova reforma do manicômio, ao menos é o que parece, até que eventos sobrenaturais envolvendo sangue e lágrimas atraem a atenção de Anneliese Walter e das escolas de Osgood. E todas as pistas levam na direção de um único paciente, que não aparenta ser nada além de mais uma alma injustiçada. Junto de Álvaro Ferreroni Neto, um detetive cego que depende de faixas para poder enxergar, ela deve adentrar os mistérios e as histórias do manicômio e viajar por mentes, planos de existência e sonhos perpétuos para descobrir como tudo isso se conecta às naturezas da própria loucura. E este rapaz, sim, este rapaz, porque, por curiosidade, Giovanni Filoni nasceu no dia 8 de outubro de 2003, na cidade de São Paulo. O cara é de 2003. Ele é filho de um pai professor universitário, fisioterapeuta, e a mãe também fisioterapeuta. E é estudante do ensino médio do Colégio Augusto Rush, no município de Guarulhos. E esse aqui é o seu primeiro livro. E eu disse, não, vou ter que ler esse livro. Um rapaz tão jovem, produzindo uma história que parece ser tão complexa, com aspectos tão interessantes, merece a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso carinho. Certamente farei essa leitura, trarei resenha para o canal. E, certo, pessoal? Então esses são os livros que eu pretendo ler em 2022 e que certamente vão estar rolando aqui no canal. Na medida que for sendo lido cada um deles, eu vou fazer uma resenha, vou trazer, vou dividir com vocês aquilo que me passou dessas leituras e que eu achei interessante, que eu destaco. Fiquem de olho aí nessas leituras e fiquem de olho aqui no Sujeito Literário. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.